mas que possamos seguir nesse caminho, né? E desta forma, meus queridos irmãos, nessa reunião tão importante, tão necessária para todos nós, onde que nós comungamos com a espiritualidade de luz, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Meus queridos, a nossa reflexão dessa noite será sobre a intolerância. E de maneira resumida, a gente pode definir a intolerância como sendo a incapacidade de aceitarmos opiniões que são diferentes das nossas, ou a insatisfação humana de conviver com as diferenças, ou é ainda a falta de respeito à diversidade humana que existe de forma incontestável no nosso planeta. E nós, estudantes do Espiritismo e que estamos buscando a nossa evolução espiritual, se observarmos com atenção, vamos perceber que a diversidade humana é, com certeza, um dos temas centrais do Evangelho de Jesus. Afinal, o Evangelho de Jesus nos encoraja a reunir amorosamente os corações mais diversos e controversos em termos de luta, caminhada, discernimento e predileção. Só por esse aspecto evangélico já percebemos a importância de buscarmos compreender mais profundamente o tema da intolerância. Estamos vivendo um momento planetário desafiador, pois a intolerância se manifesta de forma muito explícita sobre os mais diversos tipos de opiniões, tais como a religião, a política, a orientação sexual, a raça e assim por diante. E muitas vezes essas manifestações de intolerância resultam em atitudes lamentáveis de violência. Percebe-se que cada vez mais as manifestações de intolerância estão se tornando mais raivosas, agressivas, sectárias e excludentes, comprometendo assim de forma acentuada o padrão vibratório evolutivo do nosso planeta. Mas será que a intolerância sempre existiu no nosso planeta ou ela é um fenômeno atual? Dentro da visão espírita, podemos afirmar que a intolerância é uma velha conhecida do nosso planeta. Quando estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do espírito de André Luiz, lá na primeira parte, no capítulo 3, André Luiz nos explica que quando o nosso planeta já se encontrava pronto para receber espíritos para a sua evolução espiritual, através da bênção cósmica da encarnação, dois tipos de espíritos chegaram para povoar o planeta. O primeiro tipo foram aqueles espíritos que recém-criados por Deus, que iniciaram aqui na Terra o seu processo reencarnatório. O segundo tipo foram aqueles espíritos que vieram de outro planeta, que já tinham vivido várias experiências reencarnatórias, que já possuíam um notável avanço intelectual, porém ainda manifestavam um baixo padrão moral. Como o planeta de origem desses espíritos evoluía e passava por uma natural transição planetária, eles resistiram a acompanhar essa evolução espiritual. Tornaram-se, portanto, verdadeiros exilados siderais. Assim, tiveram que migrar para um planeta ajustado ao seu padrão vibracional moral, encarnando aqui entre os primeiros hominais do nosso planeta. E o interessante é que a mazela moral que mais se destacava e que mais estava enraizada nesses espíritos era exatamente a intolerância. Era a incapacidade que eles tinham de conviver com a diversidade. Tem um livro, Exilados de Capela, Edgar Armund, que escreveu,
também faz um esboço muito interessante, sintético da evolução espiritual na Terra. E ele narra a chegada na Terra de incontáveis espíritos vindos da estrela de Capela, lá da constelação de Cocheiro. E a partir do momento em que aqui eles se estabeleceram, continuaram, evidentemente, o seu caminho de aprendizado moral. Conforme foram experimentando novas encarnações, esses espíritos foram se reagrupando. E por causa do seu grande avanço intelectual, organizaram-se em sociedades notáveis. Porém, eles continuaram extremamente intolerantes. Esses espíritos se reagruparam, por exemplo, entre os romanos, entre os gregos, entre os hebreus, e todos esses povos tiveram um desenvolvimento intelectual notável para a sua época. Porém, todos eles se achavam o máximo. Esses povos se achavam a última bolacha do pacote. Todos esses povos detinham grandes conhecimentos intelectuais, mas eram extremamente limitados sob o aspecto moral. Como já falamos, a intolerância pode se manifestar sobre os mais variados tipos de opinião, tais como a religião, a política, a orientação sexual, raça e assim por diante. E aí, se olharmos o histórico da intolerância desses exilados e siderais aqui na Terra sobre o aspecto religioso, nós veremos que a vinda do Cristo Jesus, que visava unicamente deixar um portentoso legado moral, transformou-se em um motivo de muita violência e perseguição. Os pagãos romanos passaram a odiar os cristãos, em um claro movimento de intolerância religiosa. Passaram a perseguir os cristãos, matando-os no circo, queimando-os em postes para iluminar as ruas de Roma, jogaram eles em tanques ferventes e as feras para serem devorados, dentre outras tantas barbaridades. Assim, muito ódio surgiu do paganismo em relação ao cristianismo. E aí, qual é a providência da lei cósmica, da lei de Deus, quando se tem ódio e intolerância? Inverte-se os papéis para as próximas encarnações. Então, os espíritos capelinos, encarnados como romanos, acabaram reencarnando como cristãos. E dentro do cristianismo, esses mesmos espíritos, ainda vivendo as suas profundas mazelas morais do ódio e da intolerância, acabaram desvirtuando extremamente o cristianismo. Afinal, eles promoveram as cruzadas, o obscurantismo e o mercantilismo religioso. E ai daqueles que não se curvassem às suas intransigências, porque senão seriam sumariamente excluídos. Eles fizeram um monte de atrocidades. E por qual razão? Qual era a verdadeira religião desses espíritos? A intolerância. Eram intolerantes em Capela e continuaram a ser intolerantes como romanos, como gregos, como hebreus e entre outros povos. E a lei cósmica da ação e reação é muito simples de entender. Como intoleravam e massacravam os cristãos, na encarnação seguinte tornaram-se cristãos. E aí, como cristãos, acabaram criando um cristianismo intolerante, que é algo absolutamente contraditório. Eles conseguiram corromper o cristianismo primitivo e puro que o Cristo Jesus nos deixou. Aí então, eles como cristãos, por causa dessa intolerância, esses espíritos passaram a atacar tudo aquilo que era diferente do cristianismo. E no meio dessa jornada, eles encontraram o islamismo e entraram em rota de colisão com o mundo islâmico. Isso lá no Oriente, por volta do século X, século XI, quando aconteceram as cruzadas. Durante esse período, muito ódio foi criado entre cristãos e muçulmanos. E qual é a providência da lei cósmica quando se tem ódio e intolerância? Inverte-se os papéis para as próximas encarnações. Cristãos renasceram muçulmanos
e muçulmanos renasceram cristãos. E aí, esses espíritos intolerantes renascem no meio do Islã e se manifestam fundamentalistas e agressivos. Nos dias de hoje, temos exemplos claros dessa situação, como, por exemplo, através dos talibãs lá no Afeganistão. E é importante lembrar que antes das cruzadas, o Islã era muito mais evoluído do que o cristianismo. Até aqui, nós citamos apenas o exemplo da intolerância religiosa. Porém, também encontraremos ao longo do histórico de extrema intolerância na política, através, por exemplo, dos regimes políticos autoritários, que já causaram enormes tragédias à humanidade. Como, por exemplo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o comunismo na União Soviética e em alguns países orientais e asiáticos. Foram regimes políticos com ideias ultranacionalistas, que valorizavam a forma extrema as características da nação, criando assim uma forte intolerância por aqueles indivíduos que chegavam de outros países. Nos dias de hoje, vemos essa situação nas crises migratórias, onde imigrantes africanos e orientais são brutalmente rechaçados por alguns povos europeus. Encontramos também uma extrema intolerância racial pela absurda crença de uma superioridade racial, muito manifestada nos dias de hoje nos Estados Unidos, na África do Sul e em alguns países da Europa e da Ásia. E como não poderia deixar de ser diferente, também aqui no Brasil, infelizmente ainda padecemos com uma sociedade que manifesta os vários tipos de intolerância social. Mas o que é muito interessante é o quanto precisamos ter cuidado quando analisamos essa dinâmica espiritual. Por quê? Porque nós corremos o risco de concluir de forma equivocada de que se trata um processo sem fim e sem solução. Já que a solução está exatamente no portentoso legado moral que o Cristo Jesus nos deixou, o seu Evangelho. Portanto, meus irmãos, a solução está no amor, na paciência, no perdão, na fraternidade, na solidariedade, enfim, só encontraremos a solução para tantos desatinos quando o Espírito desenvolver as suas virtudes morais. Foi somente através da prática do Evangelho de Jesus que os incontáveis exilados siderais de outrora tornaram-se hoje uma parcela bastante reduzida em relação ao número inicial de quando eles chegaram aqui. Mas aí a gente pode pensar assim, mas já faz tanto tempo, então já está tudo resolvido? Lê do engano, da nossa infantilidade espiritual em achar que questões de desdobramentos tão destrutivos possam resolver de forma tão rápida. Esses espíritos, em função das atrocidades que cometeram, passaram a carregar pesados fardos kármicos, que por causa dessa condição não conseguiram manter uma frequência regular reencarnatória. E agora, durante a transição planetária pela qual o nosso planeta está passando, e a pandemia é um dos grandes sintomas disso, todos esses espíritos intolerantes conseguiram emergir de uma forma mais sistemática e reencarnaram em todo o nosso planeta. Então tem intolerante para tudo quanto é lado do nosso planeta. Visando que uma última e desesperadora oportunidade de escalarem uma reprise do exílio sideral. Porém, aqui nos cabe fazer uma importante observação. Nem todos os espíritos que atualmente manifestam de forma expressiva a sua intolerância são espíritos capelinos. A maioria do atual contingente de intolerantes planetários é composta por espíritos do próprio planeta Terra, mas que, pela convivência
e pela péssima referência dos capelinos intolerantes, passaram a vivenciar a mazela moral da intolerância e tornaram-se iguais ou até mesmo mais intolerantes do que os seus pares siderais. Se nós, por algum motivo, acharmos que a ideologia da intolerância é adequada e se quisermos nos ligar a ela, é porque ainda somos almas espiritualmente imaturas. Se odiarmos e quisermos matar o próximo como a única solução para resolvermos as diferenças, é porque ainda somos espíritos endurecidos na intolerância. Se acreditarmos que a solução para as diversidades do mundo precisa passar pela agressão e violência, isso é um sinal de que, apesar de querermos e pedirmos em oração, nós ainda estamos aptos a viver, nós ainda não estamos aptos a viver a nossa paz interna, a nossa paz interior. E aí, a gente pode falar assim, mas então vai demorar demais, tem gente demais, é problema muito grande. E a resposta será, vai mesmo, isso é verdade. Porém, não podemos esquecer que Deus não tem pressa. Afinal, quem tem que se transformar são os homens e não Deus. E na medida em que nós encontramos soluções que não passem pelo desamor, pela morte e pela exclusão, isso já será um sinal de que nós já estamos efetivamente conseguindo seguir na direção do progresso cósmico. Então, nós precisamos entender que há um descompasso entre a nossa necessidade de fazer as coisas se resolverem de forma urgente e o tempo de Deus. Aliás, Emmanuel nos explica que Deus não usa a força, a violência para educar. Deus usa o tempo. E aí nós precisamos, então, começarmos a criar esse compasso dentro de nós em relação à sabedoria divina na solução desses problemas do nosso planeta. E um outro ponto de destaque que esses espíritos intolerantes desempenham na nossa vida, a razão deles estarem na nossa vida, está na função do desafio evolutivo que eles representam. Isso porque, quando da nossa convivência com eles, será através das nossas posturas corretas e amorosas em relação aos seus desatinos que nós demonstraremos que estamos aprendendo a amar. Porque senão, meus irmãos, é muito fácil ser anjo no céu. Nós precisamos ser anjo no inferno. Ou seja, nós vamos mostrar a nossa transformação moral, a nossa qualificação moral, lidando com esses irmãos difíceis. É claro que nós já sabemos que por causa da transição planetária, o tempo deles está terminando. Mas se o tempo deles está terminando, e o nosso, como está? Se nós estivermos indo na linha deles, o nosso também estará. Agora, se nós estivermos realmente buscando, com força, com dedicação, com boa vontade, com amor, a nossa mudança moral, eles serão a nossa ferramenta evolutiva. E é isso que nós estamos precisando sempre despertar, principalmente em momentos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. No Evangelho de Jesus, nós encontramos várias passagens que abordam o caráter universalista do Reino de Deus. Por exemplo, lá no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, na parábola do banquete das núpcias, onde foram convidados para a festa todos aqueles que existiam em todos os caminhos e todas as encruzilhadas. Lá no capítulo 13, versículo 29 do Evangelho de Lucas, assevera que para esse banquete vieram indivíduos de todas as partes, do Oriente, do Ocidente, do Setentrião ou do meio-dia, que era uma outra forma de dizer os quatro cantos do planeta, de todos os povos, de todas as culturas. Infelizmente, percebemos que a humanidade ainda não entendeu a proposta do Cristo para a paz mundial. Porém, não
temos dúvida de que já existem incontáveis corações que já entenderam o convite do amado Mestre. Corações que trabalham arduamente para vencer as barreiras e edificar pontes para congregar a humanidade. Esses verdadeiros discípulos de Jesus que trabalham para construir uma humanidade una, porém não uniforme. Pois já aprenderam a encontrar a beleza da diversidade na unidade do amor. Lá na questão 803 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior afirma que os laços que unificam toda a humanidade se encontram em 3 pontos. O primeiro ponto está na origem, pois somos todos filhos do mesmo Pai. O segundo ponto está na submissão de todos nós das mesmas leis cósmicas, de forma absolutamente distinta. Ninguém é melhor do que ninguém diante das leis cósmicas. E o terceiro ponto está no destino final, pois todos nós, sem exceção, um dia nos tornaremos espíritos angelicais. Porém, ao mesmo tempo em que somos todos iguais, somos também diversos em nossas manifestações pessoais. Jesus nos convida, através dos seus ensinamentos, a vencer os preconceitos e as segregações sociais. Tomemos, por exemplo, a segregação que existe entre o homem e a mulher. A mulher nos tempos de Jesus, como até hoje, era altamente e é altamente estigmatizada, sendo que muitas vezes ainda é vista como uma simples mercadoria ou até mesmo, e de forma absurda, um ser inferior. Jesus exalta e dignifica a posição das mulheres em vários momentos de sua vida messiânica, mas e em especial quando ele escolhe Maria Madalena para ser a primeira pessoa a lhe testemunhar a chamada ressurreição. Maria Madalena, que além de ser mulher, era considerada indigna pelos seus próprios companheiros de discipulado, por causa de sua vida libertina do passado. Ela teve a relevância de ser a primeira dos discípulos a encontrar com Jesus após a sua crucificação. Jesus foi totalmente indiferente aos padrões sociais que rotulavam as mulheres de sua época, pois ele via nelas apenas a essência de suas almas sedentas do amor divino. Aliás, vamos lembrar aqui, no episódio da crucificação do Mestre, com exceção de João, que foi o único discípulo de Jesus presente na passagem, quem acompanhou o Mestre nas suas horas mais tristes foram justamente as mulheres, as Marias. Maria de Nazaré, Maria Madalena, Maria de Cleófas e outras tantas Marias. As mulheres que eram justamente as pessoas mais discriminadas pela sociedade e que recebiam um imenso fardo de intolerância. Assim, encontramos o Mestre nos ensinando a valorizar as diversidades, sejam elas de qualquer tipo que for, tais como as diferenças religiosas, políticas, sexuais e assim por diante. É compreendendo profundamente esses ensinamentos de Jesus que Emmanuel nos afirma que quando o cristão pronuncia as sagradas palavras do Pai Nosso, ele está reconhecendo a paternidade de Deus, como também está reconhecendo a humanidade inteira como seus irmãos. Independente dos aspectos externos ou internos que possam nos diferenciar, tais diferenças jamais podem se tornar barreiras para o exercício do amor, do respeito e da compreensão. Quando Jesus diz que Deus é um Deus de vivos e não de mortos, é porque para Ele todos nós temos direito à vida. Todos nós temos o direito a aprender e a se melhorar. Todos os indivíduos são credores do nosso respeito, do nosso carinho e do nosso amor. Até mesmo aqueles que muito erram na vida. Aliás, é isso também o que Jesus veio nos ensinar quando ele nos pede caridade para com os criminosos. Afinal, ele foi caridoso com o ladrão na crucificação,
com Judas na traição e com Pedro na sua inconformação. Jesus nos convida a amar, a entender, a fazer um esforço de compreensão e até mesmo com aqueles que nos ferem. Isso é tão verdade que ele nos ensinou: amai os vossos inimigos, orai pelos vos que perseguem. Precisamos estender as mãos para aqueles que se afastaram da proposta divina, da lei natural do bem e do amor. Como precisamos também de lhes dar o direito à vida, demonstrando, por exemplo, a impossibilidade e a incoerência de defendermos a pena de morte, um aborto, ou até mesmo defendermos que um bandido bom é um bandido morto. Quando o Mestre Jesus afirmou que todos nós, até mesmo os marginais, devem estar vivos para aprender e se renovar, é claro que ele não afirmou que a sociedade deve ficar à mercê dos marginais e delinquentes, mas sim de lhes proporcionar todos os meios possíveis visando a sua reeducação e regeneração, sempre dentro dos padrões que eles estiveram estagiando. Finalizando, nosso tempo já está no finalzinho, queridos irmãos, é muito importante que podemos aprender com o Mestre Jesus a separar o pecado do pecador, a separar o espírito imortal da vida momentânea no mal, como também lembrar que os ensinamentos do Mestre não atendem somente os anseios dos cristãos, já que Jesus, como governador espiritual do nosso planeta, estende todo o seu amor, o seu amparo e o seu carinho a todas as experiências individuais de todos os povos, de todas as raças, de todas as culturas e ao longo de todos os tempos. Pois, fazendo assim, o Mestre Jesus faz surgir o amor na beleza da unidade, na ampla diversidade de toda a humanidade terrena. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela participação, pelo carinho de todos vocês. Um grande beijo no coração de todos. Muita, muita gratidão por essa oportunidade.